Dizem que você pode tirar a esposa de Odessa, mas tirar Odessa da esposa é praticamente impossível. Algo parecido está acontecendo comigo agora. Eu fui de férias por 2 semanas para o Japão. Mas em casa, nos Estados Unidos da América, está acontecendo tanta coisa interessante que depois de visitar mais um templo ou uma pagoda, comer um ramen ou sukiyaki, peço desculpas se estou pronunciando isso de forma errada. Eu pego o telefone e começo a ver as notícias e o sukiyaki esfria e vira um iaque frio. E para quem não sabe, no linguajar infantil americano, iaque significa algo como nojento. Tudo bem, então saio do sukiyaki e passo para as notícias. Primeiramente, uma mensagem do Trump que não é clara nem para os analistas. Não preciso mais de 50 dias de adiamento. Vou dizer o que vou fazer com a Rússia em cerca de 10 a 12 dias. E isso foi dito depois de uma conversa detalhada com Kitchen, com esses mesmos, Senhor Deus do céu, britânicos mais velhos. Acho que me confundi. Claro, esse é o primeiro-ministro do Reino Unido. Aqui estão notícias inesperadas e novas informações relacionadas a Epstein da ex-funcionária de Trump ligada a Epstein, que foi atropelada por um ônibus na Austrália. Depois, seu suicídio inesperado ou no hospital, depois de ter sido atropelada, ela estava inconsciente e então tirou a própria vida. Depois que ela disse que havia pessoas que queriam que ela ficasse em silêncio, Trump não aguentou de verdade e falou por ela. Mas vamos começar pelos acordos comerciais. A Europa ficou empolvorosa ao descobrir em quais condições Ursula assinou o acordo com Trump, especialmente a Alemanha. Está de cabeça para baixo, de ponta cabeça, não sei, está até de sobrancelha em pé. E a Alemanha acredita que não cobrar tarifas sobre produtos americanos pode prejudicar muito a venda de produtos alemães pela Europa. Então, a Alemanha e a França, e talvez um pouco menos, mas a Itália também, inventaram um truque interessante. Ou seja, para todos os novos membros da União Europeia, como a Polônia, que na época era nova, e depois a Lituânia, a Estônia, entre outros, e assim por diante, ofereciam empréstimos em condições muito vantajosas. Tipo, peguem, nós vamos dar para vocês com prazer um grande empréstimo em boas condições. Bilhões. Mas com uma restrição leve, não competir com aqueles que já estão há muito tempo na União Europeia. Por isso, na Lituânia e na Letônia fecharam a produção de aparelhos eletrônicos. Lembram? Eles produziam lá. Em todo o Báltico, destruíram a frota pesqueira. E tudo isso para que os recém-chegados, por assim dizer, não competissem com os principais países europeus. Concorram. Bem, eles receberam um grande e bom empréstimo, mas todos os recém-chegados receberam empréstimos. Talvez a liderança dos países até tenha recebido presentes pessoalmente. Suspeitamos que seja esse o caso. Mas se alguém na União Europeia tiver a ideia de comprar máquinas de engenharia de alta precisão, digamos tornos, se não for na Alemanha, não existe em nenhum outro lugar e não é permitido comprar de outros países. Mas muitos produtos com esse objetivo, eles meio que inventaram vários padrões de qualidade. Em outras palavras, apenas os fabricantes franceses atendem a esses padrões. Os líderes da União Europeia também inventaram uma restrição ecológica. Muitos tipos de produção não podem ser criados do zero. Portanto, a permissão para importar equipamentos, produtos químicos, agrícolas e máquinas dos Estados Unidos da América é um golpe muito doloroso nas costas, digamos assim, dos líderes da União. Toda a tática deles com empréstimos e com o fechamento da ratoeira, não importa quem a pegue, foi pro diabo. Como se diz, gastaram dinheiro à toa, por isso os alemães e os franceses estão em um estado de leve fúria, eu diria. Então, um jornalista estava entrevistando o chanceler da Alemanha e praticamente começou seu discurso dizendo que nós perdemos. Como resultado, não está satisfeito no sentido de oxi. Agora está bem, o que estou dizendo. Era mais óbvio, considerando a situação inicial que tínhamos com os Estados Unidos da América, que não conseguiríamos alcançar. Agora, em palavras claras, a economia alemã sofrerá danos significativos.
A imprensa dos Estados Unidos da América repetia incansavelmente que nós, cidadãos do país, perderíamos ou não ganharíamos nada, apenas irritaríamos nossos amigos. De repente, eles ficaram em silêncio após a assinatura desse acordo, do acordo com a Grã-Bretanha, do acordo de hoje com a Coreia do Sul ontem. E eu acho que Úrsula, então, representava não só a Alemanha e a França, mas também cerca de 2 dúzias de países que ficaram presos por esses grandes países e estavam muito nervosos com isso. E agora eles estão muito satisfeitos que os voos, a concorrência e os preços vão melhorar e a qualidade, teoricamente, também deve subir muito. Se não, se você tiver preços piores e qualidade pior, ou se uma dessas coisas for pior do que a do seu concorrente, então você está fora. Aliás, aplicamos uma tarifa de 15% para todos os produtos europeus, enquanto eles não cobram nada sobre nossos produtos. Mas, por outro lado, nós paramos de falar que protegemos a Europa de graça contra a Rússia e a China. Já não é mais de graça. Aliás, a Rússia, como Trump sugeriu, tenta convencer, digamos assim, e a China também tenta, mas não tenho certeza se vai funcionar com a China, de não comprar petróleo russo. Falarei sobre isso mais tarde. Afinal, ele que sugeriu sim. Lembro que Pushkin, satisfeito consigo mesmo, repetia: "Ah, Pushkin, filho da mãe." Então, me parece que já podemos começar a dizer como ele: "Ah, Trump, filho da mãe." Sim, por enquanto. Então, novas informações sobre o caso Epstein estão chegando, sobre como os democratas e seus meios sobre o que está sendo contado e o que eles estão fazendo para preparar seu público para as revelações dela. Gastando mais de 50% do seu tempo no ar nas últimas semanas com o caso Epstein, o que é engraçado considerando que eles não cobriram Epstein de jeito nenhum durante 5 anos. De repente, eles não param de falar sobre isso. Interessante porque, mas eles são muito cautelosos em como cobrem isso. Cada um desses segmentos tenta retratar o presidente Trump como um predador infantil. Sim, é exatamente isso que eles fazem. Uma cobertura dolorosa e repugnante. Trump quebra o silêncio sobre o que, segundo ele, causou o fim de sua amizade próxima com Jeffrey Epstein. O que você acha do fato de Epstein de repente ter se tornado um grande amigo de Trump? Por muitos anos não falei com Jeffrey Epstein porque ele fez algo inapropriado. Ele contratou assistentes e eu disse: "Nunca mais faça isso." Ele aliciou pessoas que trabalhavam para mim e eu disse: "Nunca mais faça isso." Ele fez isso de novo e eu o expulsei. Declarei ele persona non grata. Eu o expulsei e foi isso. Estou feliz por ter feito isso. Se querem saber a verdade? Pode-se dizer que Trump está mentindo? Sim. Mas existe uma ordem dele para não deixar Epstein entrar nas propriedades do Trump. Isso foi muito antes de qualquer julgamento, antes dos primeiros, porque primeiro Epstein teve julgamentos, depois ele foi livrado, depois começaram de novo, digamos assim. Então é isso. E a ordem foi dada especificamente porque Epstein estava tentando convencer garotas bonitas de 15 ou 16 anos que trabalhavam no spa em Mar-a-Lago, ou seja, para irem até ele e fazerem um bico. Bem, você sabe, claro, ouvimos de vários convidados, todos eles conheceram Trump em diferentes épocas. E as maneiras, todos concordaram em uma coisa, que Epstein e Trump foram, em algum momento, abre aspas, melhores amigos. Você percebeu como a apresentadora mudou de assunto? Ela não sabe como explicar que suas palavras são invenção da chefia. E ela diz, nós contamos mesmo assim. Muitos que sabiam sim, sabiam com certeza que Trump e Epstein, ou seja, já não eram apenas próximos, eram melhores amigos. Não havia ninguém mais próximo de Trump do que ele. Alguém que sabia me contou isso. Vocês realmente precisam saber os nomes deles? De qualquer forma, vocês são mais próximos de mim. Acreditem quando eu digo que alguém falou que eles... Lá diz,
A ilha estava cheia de sujeira, corrupção e ilegalidade. Se Trump é amigo de Epstein, se ele faz parte disso, é um pouco estranho ele falar assim, não é? Parece que ele está mentindo. Mas a gente não esperava isso deles, ou já esperava. Era exatamente isso que a gente esperava deles. Certo. O presidente Trump diz que Epstein roubou Virginia Roberts. Ela usou os dois nomes, Giuffra e Roberts, e várias jovens funcionárias do spa do Mar-a-Lago. Foi isso que o presidente Trump acabou de dizer. Vamos ouvir em um instante. Virginia Roberts tinha 16 anos quando foi recrutada por Ghislaine Maxwell, de um spa em Mar-a-Lago, para trabalhar para Epstein. Isso é uma loucura, uau! O presidente Donald Trump declarou que Jeffrey Epstein levou Virginia Roberts e outras jovens de um spa em Mar-a-Lago, levando ao rompimento da amizade. Ela trabalhava no spa, notou Trump. Aliás, quando Epstein foi julgado pela primeira vez e praticamente tudo foi encoberto, uma pessoa ofereceu ao promotor um testemunho de que Epstein e Maxwell estavam procurando. E por assim dizer, tentavam, como dizem, recrutar sim procurar recrutas. Eles procuravam corpos jovens e muito jovens como carne, corpos de carne para clientes ricos. E quem foi que sugeriu ao promotor fazer isso? Uma única pessoa em todo o planeta foi Donald Trump, o melhor amigo de Epstein. E aqui está outro testemunho interessante de um autor famoso, autor de muitos best-sellers, James Patterson. Eu não colocaria nada no livro em que, eu não acreditasse 100%. Eu estava em um avião em certo momento e a mulher sentada ao meu lado acabou sendo a gerente do spa em Mar-a-Lago. Perguntei se ela já encontrou o Jeffrey Epstein lá e ela confirmou que sim. Ela disse que ele não era membro, mas aparecia lá, e ela disse que ele se comportava de maneira inadequada com garotas jovens. Ela disse que falou com o Sr. Trump e ele proibiu o retorno no mesmo dia. Isso não é a mesma coisa que James Patterson, um dos autores mais respeitados da América. Ele também é membro do Mar-a-Lago. Então isso coincide. Isso coincide com o que o presidente Trump está dizendo agora. Kevin Spacey claramente se referia a problemas envolvendo Bill Clinton e Epstein. Donald Trump está com tudo. Ele fala constantemente sobre Bill Clinton e Epstein. Parece que eles têm muito mais a esconder do que qualquer outra pessoa. Donald Trump é muito franco. E J.D. Vance ontem lançou uma bomba de verdade para meio que selar o acordo e falar sobre uma nova abordagem que eu vi da administração sobre essa questão. E isso é bem-vindo. Durante 4 anos, sob o Departamento de Justiça de Joe Biden, ele não se importou com os arquivos de Epstein por 20 anos. Obama e Bush, esses são os departamentos de justiça que realmente foram brandos com Jeffrey Epstein. Uma colocação perfeita de J.D. Vance. Imprensa, acho que serei essa pessoa. Lá fora há manifestantes acusando o Partido Republicano de proteger pedófilos. E gostaríamos de saber quais são, na sua opinião, os motivos pelos quais o governo dos Estados Unidos da América deveria esconder a lista de clientes de Epstein do público? E o que você pode dizer sobre qualquer ligação com isso hoje? Bem, deixe-me dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o presidente foi muito. Pergunta. O presidente encarregou o procurador-geral de divulgar todas as informações confiáveis e, sinceramente, de encontrar informações adicionais confiáveis relacionadas ao caso de Jeffrey Epstein. Ele tem sido muito transparente sobre isso, mas leva tempo. É necessário reunir, compilar e riscar os nomes de certas vítimas para protegê-las. Mas o presidente foi muito claro. Ele quer total transparência. Ele pediu isso à procuradora-geral, com quem estou sempre em contato, e ela está trabalhando arduamente nesse problema neste exato momento. Devo fazer uma observação. Há algo interessante nesse caso que a mídia americana parece ignorar completamente. Durante 4 anos, sob o Departamento de Justiça de Joe Biden, a mídia não se importou com os arquivos de Epstein ou com o caso Epstein. Literalmente 20 anos. A história sobre esse canalha, e ele é um canalha e pedófilo, Jeffrey Epstein, ele agora está morto. Mas durante 20 anos, o Departamento de Justiça de Obama e de George Walker Bush foi conivente com esse homem. Eles não investigaram completamente o caso e não demonstraram curiosidade sobre ele. Donald Trump agora solicita ao Departamento de Justiça total transparência. E de certa forma isso é uma crítica a Donald Trump e não a Barack Obama e George W. Bush.
Se você quer criticar pessoas que não mostram total transparência, deveria prestar atenção às administrações que foram coniventes com Jeffrey Epstein. Administrações que esconderam esse caso por 20 anos e administrações que não mostraram total transparência. Donald J. Trump, eu digo a você, ele não tem nada a esconder, sua administração não tem nada a esconder. É por isso que ele defende total transparência nesse caso e continuará defendendo. No momento, estamos focados nesse caso. Donald J. Trump também está preocupado para que esses excelentes trabalhadores recebam salários maiores e tenham melhores empregos. E esse é o foco da administração. Obrigado. Muito bem, J.D. Vance. Muito preciso, muito conciso e correto. No fundo, vocês não acusam aqueles que escondiam e acobertavam, certo? Mas acusam de encobrir quem tenta expor esses canalhas, incluindo Epstein, pedófilos, e trazer tudo à tona. Agora, é claro, a grande questão é, o que isso realmente significa? Agora, é claro, a principal pergunta é o que isso realmente significa em relação ao Trump. E se Epstein e Trump terminaram sua longa amizade, como Trump descreve isso? Sim, foi isso que aconteceu. Se Epstein contratava pessoas que trabalhavam para ele, por que era tão importante tentar tirar um empregado específico? Qual era a razão disso? Há muitas perguntas aqui. As respostas são importantes. Em instantes, conversarei com pessoas que têm informações privilegiadas sobre a investigação de Epstein e o relacionamento entre Trump e Epstein. É importante que Trump tenha decidido revelar esses detalhes esta noite. É muito importante, ela diz, descobrir quem foi, e para você é importante se foi Linda Lúcia ou Marúcia. É extremamente importante. E quando se trata de Maxwell, veja como eles já estão preparando o público, preparando os democratas para não acreditarem no que Ghislaine Maxwell diz. Lembre-se, Todd Blanche, o vice-procurador-geral, se encontrou com Ghislaine por 2 dias inteiros na semana passada para finalmente obter toda a história, descobrir o que realmente aconteceu com essa rede de tráfico e ver se ela tem alguma prova incriminadora sobre mais alguém de quem o Departamento de Justiça ainda não saiba. Veja como essas pessoas ficam nervosas com o que ela diz, veja. Acabamos de saber que a ex-namorada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, recebeu imunidade limitada para conversar com o advogado pessoal de Trump, que se tornou vice-procurador-geral, Todd Blanche. O que a imunidade limitada significava? Mas isso permitiu que Maxwell fornecesse informações sem medo de que qualquer coisa que ela dissesse. Mas Trump ainda assim tentou culpar Biden por isso, para que tudo desaparecesse. E agora ele até sugere perdoar a única pessoa que está cumprindo pena por ajudar Epstein a organizar a rede de tráfico de crianças. Refiro-me a Ghislaine Maxwell, uma mentirosa condenada que pode acabar assim. Ela pode acabar em uma posição em que será capaz de arruinar ou salvar pessoas cujos nomes estão nos arquivos de Epstein. Bem, eu tenho o direito de conceder a ela o perdão, mas ninguém veio falar comigo sobre isso, ninguém. Isso está nas notícias sobre esse aspecto, mas agora não seria apropriado falar sobre isso. Agora isso seria inadequado, ele diz. Nunca. Não, nunca. É interessante como os jornalistas e propagandistas sabem distorcer qualquer palavra. A pessoa disse, eu acho que agora não é hora de falar sobre isso. O que eles estão dizendo? Para eles vira, Marrano, ele nunca disse isso, ele ainda não disse que o sol se põe no oeste, nunca. 90 graus é um ângulo reto. E o que você acha da declaração de que o advogado pessoal do Trump agora é vice-chefe? Parece que ele é o advogado pessoal do Trump e que, advogado pessoal do Trump. Sim, tudo está claro, mas o que está claro? Não está nada claro, né? E o Kennedy, aliás, o presidente, tinha como principal promotor o procurador-geral dos Estados Unidos, seu próprio irmão. Quando Trump mencionou que nunca foi à ilha, ofereceram para ele ir, mas ele está danado de feliz por ter recusado. Mas na mesma frase, ele também foi esperto o suficiente para mencionar Bill Clinton dizendo: eu não fui, mas Bill Clinton foi cerca de 28 vezes. Mostra isso, mas corta ou edita a parte da frase com Bill Clinton. Isso é inacreditável. Aliás, eu nunca estive na ilha, mas Bill Clinton supostamente esteve lá 28 vezes. Foi isso que Trump disse, e aqui está o que eles fizeram.
Nunca visitei a ilha particular de Jeffrey Epstein. Escutem. Nunca tive o privilégio de visitar a ilha dele. Recusei, mas muitos em Palm Beach foram convidados para a ilha dele. Em um dos meus melhores momentos, eu recusei. Eu não queria ir para a ilha dele. Ou seja, Bill Clinton não existe, embora ele tenha ido para a ilha. Bem, eu li 26, mas Trump repete 28 vezes. Trump sabe melhor. E Trump, ao que parece, é o melhor amigo de Epstein. Simplesmente uma posição maravilhosa e muito honesta da CNN, sim. Tudo o que se pode mentir sobre Trump e omitir sobre os democratas, independentemente do que façam. Mas as estatísticas, vamos admitir, 20 vezes sim, 20 vezes Clinton e nunca Trump, falam por si só. Na saga contínua de Epstein está. Na saga contínua sobre Epstein, aparece Virginia Roberts, que trabalhou para Epstein por quase 20 anos. Ela esteve envolvida no tráfico sexual com o príncipe Andrew. A família real resolveu o caso fora dos tribunais por dezenas de milhões de libras. Aqui está ela com Ghislaine Maxwell, acusada de tráfico de pessoas. Virginia Roberts quebrou o silêncio e contou sua história à mídia, expondo Jeffrey Epstein e sua operação doentia, dizendo que ela não tem tendências suicidas. Se algo acontecer comigo, pela minha família, não deixem isso sumir. Me ajudem a protegê-los. Muita gente má quer me silenciar, diz Virginia Roberts, alguns anos antes de ser atropelada por um ônibus no interior da Austrália, um dos lugares mais remotos da Terra. Depois, ela escreve do hospital que só lhe restam alguns dias de vida, e poucos dias depois, ela é assassinada. A família não acredita que ela tenha cometido suicídio, principalmente porque ela escreveu em posts: "Eu não sou inclinada ao suicídio." No escândalo e crise contínuos em torno de Epstein, seria muito bom ter uma testemunha tão franca de todos os crimes para ser interrogada. Mas Virginia Roberts, segundo as próprias palavras dela, foi silenciada. A jovem custou, bem, dezenas de milhões de libras esterlinas à coroa britânica. Eu não me lembro, acho que não li quanto exatamente, mas sabe-se que a história envolvia, por assim dizer, dezenas de milhões. E, aliás, ela não se acalmou, oferecia-se para ser testemunha no tribunal de quem fosse e acabou sendo atropelada por um ônibus. Ela foi levada, como nos informaram, inconsciente para o hospital, onde ficou inconsciente por algum tempo. E nos informaram que ela estava lutando pela vida. Aparentemente, sem recobrar a consciência, ela cometeu suicídio. E, de acordo com outra versão, por outras fontes, ela foi liberada para casa, novamente, ao que parece, em estado inconsciente, lutando pela vida, e cometeu suicídio. Lá na casa dos pais, na fazenda. O caso é tão, na verdade, estranho que até hoje, embora ela já tenha se suicidado há algumas semanas, e em nenhum lugar é informado nem a opinião da polícia, nem a reação da família, nem o laudo do patologista, o que é praticamente inacreditável que ainda não haja laudo, ainda não há laudo do patologista. É verdade, Virginia era o nome dela, bebia e batia nos próprios filhos, então o tribunal proibiu que ela os visse. Mas as prostitutas em geral não são pessoas muito contidas. E essa ainda ganhou dezenas de milhões de libras esterlinas por um caso amoroso com o príncipe. Isso é melhor do que dólares. E ela tinha com o que beber e petiscar. Talvez ela só bebesse e não se alimentasse, quem sabe. Mas não estamos interessados nela pessoalmente, e sim no que aconteceu com ela como testemunha das futuras acusações. Com 16 anos, Virginia trabalhava no clube Spa de Trump em Mar-a-Lago. Também conhecida como Virginia Giuffre, também chamada de Virginia. Giuffre trabalhava em Mar-a-Lago e que Jeffrey Epstein a recrutou do spa de Mar-a-Lago. O que está acontecendo aqui? Essas são todas informações novas, algo que não sabíamos na história de Virginia Roberts. O que sabíamos sobre a história de Virginia Roberts é que não foi a primeira vez que Virginia Roberts foi silenciada. Vamos mostrar um clipe impressionante com Trump para vocês. O presidente Trump rompeu relações com Jeffrey Epstein e destruiu a amizade deles. Virginia Roberts tentou se manifestar, eu suponho, do além-túmulo.
Este é um vídeo famoso de um dos apresentadores mais conhecidos da história, dizendo que ela tinha a história de Virginia Roberts. A matéria estava pronta para ir ao ar. Todas as provas, documentos, fatos foram revisados. E então, de repente, proibiram de exibir. Por quê? Ela ficou escondida por 12 anos. Nós a convencemos a sair, nós a convencemos a conversar conosco. Talvez ela tenha morrido porque parecia que ela podia ser convencida a contar os fatos. Foi inacreditável, tínhamos a Clinton, tudo. E eles não deixaram ela colocar isso no ar. Você viu esse clipe? Eles não deixaram ela ir ao ar com a história da Virginia Roberts. Eles abafaram isso. Foi então que ouvimos pela primeira vez que Bill Clinton estava de alguma forma envolvido no Pizzagate. Bem, quero dizer, uma rede de fornecimento de jovens e novos para pedófilos, ou melhor, não pedófilos, mas uma rede de fornecimento de casos jovens e novos para pedófilos. Porque Bill, como relataram várias pessoas, não vou dizer os nomes delas, gosta deles frescos. Sabe quem mais? Bill Clinton teve muitos problemas com Jeffrey Epstein. Bem, era um jovem que estava começando sua carreira política. O nome dele é Donald Trump. Bill Clinton, cara legal, na minha opinião, ele tem muitos problemas pela frente com a famosa ilha com Jeffrey Epstein. Muitos problemas. Em 2015, Jeffrey Epstein era desconhecido e ninguém falava sobre ele. O presidente Trump começou sua carreira política atacando a elite pedófila. Ou seja, em 2015 a 2016, Trump mencionou, sem que ninguém o forçasse, torturasse ou perguntasse, o que matou Clinton. Vem aí muitos problemas com a ilha onde ele esteve inúmeras vezes. Interessante se Epstein fosse amigo de Trump, porque Trump atacaria Epstein. Afinal, ele estaria se comprometendo também, se fosse amigo dele, cúmplice e, digamos assim, tudo mais, né? E o fato de Trump ter levantado essa questão indica, vamos pensar juntos, que ele está envolvido ou que ele realmente não tem nada com o que se preocupar. A questão sobre Jeffrey Epstein em seus comentários para as autoridades e a resposta. Na minha opinião, ele tem um problema. Não há dúvidas de que essa ilha era um antro de depravação. O príncipe Andrew pode confirmar isso. A ilha era, de fato, um local de absoluta depravação. Então chegou a hora de falar sobre petróleo, Rússia, China e as invenções do Trump. Vamos começar pelo fato de que há enormes reservas de petróleo na costa da Inglaterra, enormes. Mas os idiotas da União Europeia decidiram que não vão mexer nessas reservas, e sim comprar da Rússia. Por quê? Porque a extração nas costas da Europa pode afetar o meio ambiente, mas a extração na Rússia não pode. Nos explicam que o meio ambiente é o mesmo para todos. Se está poluído em um lugar, com certeza vai chegar e poluir em outro. Ou, na verdade, talvez os funcionários tenham recebido muito bem em dinheiro vivo para falarem assim. Trump já está pressionando os britânicos há vários meses. Especialmente Keir Starmer. Starmer, é claro, lembrou que essa riqueza precisa ser desbloqueada e oferecida à China e à Índia para fornecê-los com petróleo, para que eles esqueçam da Rússia como fornecedora de energia. Os Estados Unidos da América estão realizando as últimas consultas com a Índia sobre o acordo comercial. E no meio do caminho, digamos, com a China, Trump quer convencer ambos os países a pressionar a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Bem, com a China provavelmente não vai dar certo. Estou fazendo o papel de Cassandra aqui, mas com a Índia talvez consigam convencer. Mas o Trump pode levantar essa questão só se ele conseguir oferecer a eles uma alternativa ao petróleo russo e iraniano. E agora, saindo da sessão com Starmer, Trump anunciou: não preciso mais de 50 dias para começar a tomar medidas de pressão contra a Rússia. Agora preciso de 10 a 12 dias. E eu poderei anunciar a Putin quais punições virão para ele, chegarão até ele para que ele pare a guerra. Eu diria que 5 vezes nós teríamos fechado um acordo. Eu conversei muito com o presidente Putin, sempre me dei muito bem com ele, mais 5 vezes, e toda vez, talvez 4 vezes.
Mas nós tivemos discussões. Nós tivemos discussões com você, achávamos que já tínhamos resolvido isso várias vezes. E então o presidente Putin aparece e começa a lançar mísseis em alguma cidade e mata muitas pessoas em um asilo ou em algum outro lugar. Corpos estão espalhados pela rua toda. E eu digo que isso não pode ser feito. Vamos ver no que isso vai dar. Estou muito decepcionado, né? Estou decepcionado com o presidente Putin, muito decepcionado com ele. Vamos ter que esperar para ver, e vou reduzir aqueles 50 dias que dei para ele porque acho que já sei a resposta. Assim, as sanções que supostamente Trump vai impor vão atingir mais forte a Índia e a China. A Índia compra petróleo russo, a China compra quase exclusivamente petróleo russo e gás natural liquefeito russo. Agora isso pode potencialmente minar seriamente a agenda econômica de Trump em casa. Ele precisa ser muito cuidadoso com isso. Se Trump tiver que impor essas tarifas, que são 100% do valor do produto importado, Trump pode, em primeiro lugar, prejudicar as relações com esses países, com a Índia, com a China. Provavelmente não dará certo e pode impactar significativamente o mercado interno dos Estados Unidos da América. Isso foi meio que uma política não declarada durante vários meses. Eles estão tentando. O Departamento de Estado tentou comunicar isso aos parceiros britânicos. E hoje Trump publicou o seguinte: o petróleo do Mar do Norte é um tesouro para o Reino Unido. Porém, os impostos são tão elevados que isso não é viável. Eles praticamente expulsaram os perfuradores e as companhias de petróleo. Incentivem os perfuradores rapidamente. Uma grande fortuna para o Reino Unido e custos de energia bem menores para a população. Vamos aguardar o que acontecerá nos próximos 10 dias. De certo modo, isso é bom. Trump está se empenhando para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele quer o fim do conflito e construiu sua campanha com base nisso. Ele já parou pelo menos outras 5 guerras. Vamos ver o que eles vão inventar para o ultimato de 10 dias deles. A política internacional é um pouco parecida com um jogo de xadrez, mas jogado com tacos de hóquei e patins no gelo. Senhores, na descrição abaixo do vídeo há uma proposta para vocês se tornarem patrocinadores do canal por $4 por mês. Patrocinadores. Nós produzimos vídeos extras uma vez por semana, vamos tentar fazer mais. Além disso, vamos organizar encontros exclusivos para os patrocinadores com perguntas e respostas. Lá, com algumas outras conversas mútuas, sim, também lá onde eu disse aquela frase sobre o patrocínio. Também tem um link para o meu livro, e se você baixá-lo totalmente de graça, o livro é sobre capitalismo. Então, 101 soa assim, mas eu falo algo mais seco, relacionado, não tem nada parecido na economia política. São, na verdade, histórias e relatos bastante divertidos e interessantes, curiosidades, anedotas históricas e assim por diante. E coisas do tipo relacionadas à filosofia, à política de hoje, de ontem e coisas assim. Sim, então quem pediu o livro já vai receber. Nós vamos enviar todos os dias um vídeo de 10 minutos, acho que vocês vão achar interessante assistir. Vamos enviar diariamente, totalmente de graça. Também, sim. Muito obrigado à organização sem fins lucrativos chamada Fundação Ciência da Liberdade. Então, eu acho que vai ser interessante, envolvente e útil para vocês assistirem, assim como ler o livro e assistir esses vídeos. Além disso, voltem, compartilhem com seus amigos, falem sobre nós, por favor, porque as coisas que tentamos trazer para vocês, por algum motivo, não aparecem muito no espaço de informação em russo. Mas não sei, praticamente ninguém fala sobre isso, ou melhor dizendo, simplesmente ninguém fala. Se falam sobre isso, estão mentindo, o que é muito fácil de perceber. Simplesmente... Quando dizem que alguém sabia disso e me contou, mas não vou dizer quem foi, nem quando foi. Ele provavelmente está mentindo, por isso vamos encerrar por aqui. Até logo, até a próxima.